Bem-vindos a mais uma aula Zero Fatorial, a matemática fácil. Na aula de hoje vamos ver o que são grandezas direta e inversamente proporcionais. Grandeza. O que é? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Por exemplo, o comprimento de um objeto, que você mede em metros, a temperatura de um ambiente, que você pode medir em graus Celsius, o peso de alguém ou de um objeto, na verdade é a massa, né? Mas você pode medir em quilogramas. O tempo, que você pode medir em segundos, o preço de algum produto, que você vai contar o dinheiro em reais, e objetos, que você também conta para ver quantos que tem. Então você conta os objetos. No caso aqui, livros, você conta aí quantos tem. Grandezas proporcionais. Agora, duas grandezas são proporcionais quando existe uma relação de proporcionalidade entre elas. Essa relação entre as grandezas pode ser exponencial, trigonométrica, logarítmica, uma relação direta e outras equações do primeiro grau. Temos basicamente dois grandes grupos de relação de proporcionalidade, que são as relações não lineares e as relações lineares, que são diretas, que é a maioria dos casos. Agora, grandezas diretamente proporcionais. O que são? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão, que é a divisão, quando a razão entre elas for a mesma. Por exemplo, imagine uma grandeza matéria-prima, quantidade de matéria-prima, que você vai obter a quantidade pesando em quilograma. E uma outra grandeza que seria doce. O doce que você vai fazer a partir desta matéria-prima aí. Então você também vai medir em quilogramas. Vamos imaginar que o doce, o peso dele, vai ser metade da matéria-prima utilizada. Então você tem um equipamento e vamos colocar 2 quilogramas. Se para fazer esse doce acontece desse modo aí, o doce ele no final ele vai ser metade do peso da matéria-prima. Então, se você colocar 2 kg de matéria-prima, nessa relação direta aí você vai obter o quê? 1 kg de doce. Bom, mas de repente você quer mais doce. Então você precisa de mais matéria-prima. Vamos triplicar aí, vamos multiplicar por 3 a quantidade de matéria-prima. Então, se você aumentar a quantidade de matéria-prima, aumenta a quantidade de doce. Aumenta aí 3 vezes, não foi? Vamos ver o que vai acontecer com a quantidade de doce. Bom, então a quantidade de doce sempre é metade da quantidade de matéria-prima. A metade de 6 é 3. Bom, e aí você observa que eu multipliquei por 3 a quantidade de matéria-prima e a quantidade de doce, olha, também foi multiplicada por 3. De 1 foi para 3 a quantidade de doce, sendo que a quantidade de matéria-prima de 2 foi para 6. É uma relação direta. E como foi dito, elas são diretamente proporcionais quando a razão entre as grandezas for a mesma. Então vamos ver aqui, ó. No caso aqui de cima, você tem 3 kg de doce e 6 de matéria-prima. Quando você divide 3 por 6, dá a mesma coisa que dividir 1 por 2. E a razão entre elas é exatamente essa daí, é meio, neste nosso exemplo aqui. Uma outra maneira de entender o que são grandezas diretamente proporcionais é esta daqui, ó. Se você observar, duas grandezas
são diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra aumenta também numa mesma proporção P, que foi o caso aqui do doce com matéria-prima. Um foi aumentado 3 vezes, o outro também aumentou na mesma proporção P, que no caso aqui foi 3. Agora, elas são diretamente proporcionais quando uma diminui e a outra também diminui na mesma proporção P. Eu poderia imaginar o seguinte, né? De repente eu diminuí de 6 kg para 2. Então a quantidade de doce diminuiu de 3 para 1. É sempre a mesma proporção. Exemplo 1. Então vamos analisar melhor essa situação da matéria-prima e do doce que você fabricou a partir dela. À medida que você usa mais matéria-prima, você vai ter mais doce. Se você utilizar menos matéria-prima, vai ter menos doce. E a relação foi uma relação linear, de modo que a quantidade de doce que você tem, o peso do doce é metade do peso da matéria-prima utilizada. Então, se você utilizar 2 kg de matéria-prima, vai obter 1 kg de doce. Se utilizar 6 de matéria-prima, vai obter 3 de doce. E se utilizar 12 kg de matéria-prima, vai obter 6 kg de doce. Então, está aqui, ó, de 2 para 6, aumentou 3 vezes a quantidade de matéria-prima. E foi o que aconteceu com a quantidade de doce. Ele também aumentou 3 vezes. E depois, quando você dobrou a quantidade de matéria-prima, a quantidade de doce aumentou na mesma proporção, 2. Vamos fazer uma tabela com esses resultados aí, ó. E para facilitar a análise dos resultados, transformaremos as linhas em colunas. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos rotacionar a tabela. E aí você tem a tabela, vamos dizer assim, numa outra posição para a gente fazer outras análises. Vamos observar aqui a progressão dos números ao longo de cada linha e depois comparar por coluna. Então foi o que a gente fez, a gente observou que a quantidade de matéria-prima aumentou 3 vezes e a quantidade de doce também aumentou na mesma proporção P. Quando eu dobrei a quantidade de matéria-prima, a quantidade de doce também aumentou. Então uma grandeza aumenta e a outra também aumenta numa mesma proporção P. Por que isso acontece? Porque a razão K entre as grandezas é a mesma. Lembra que proporção é a igualdade entre duas razões? Você lembra disso? Pois então, é por isso que as grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque elas têm a mesma razão. Está aqui, ó. Divide a quantidade de doce por quantidade de matéria-prima. Sempre vai dar, neste nosso exemplo, a razão meio. Mas também podemos chamar este resultado final de constante de proporcionalidade, K. A gente dá o símbolo K para essa constante de proporcionalidade. E esta constante aí é o que mantém a proporção entre as grandezas. Exemplo 2. Vamos imaginar uma distância percorrida e o gasto que você tem com combustível. Se você andar mais, vai gastar mais com combustível. Se você andar menos, também vai gastar menos com combustível, na mesma proporção. E vamos imaginar uma relação linear aqui, em que o gasto com combustível vai ser de R$4 por quilômetro rodado. A cada quilômetro que você andar, vai gastar R$4. Então, se você andar 60 quilômetros, vai gastar R$240. Se andar 20, se andar menos, gasta menos. Vai gastar R$80. E se andar 10, vai gastar R$40. A distância, olha, diminui 3 vezes.
o gasto também foi reduzido 3 vezes. A distância depois, eu reduzi pela metade, o gasto também foi reduzido pela metade. Montando aquela nossa tabelinha de estudo, tá lá. Então a distância diminuiu 3 vezes. O gasto também, na mesma proporção. Depois eu ainda consegui diminuir a distância, o gasto também foi reduzido na mesma proporção. Uma grandeza diminui e a outra também diminui, sempre numa mesma proporção P. E por que isso acontece? Pelo mesmo motivo. Por quê? Porque a razão K entre as grandezas é a mesma. E proporção é a igualdade entre duas razões. Por isso, mais uma vez, que as grandezas são diretamente proporcionais. Elas têm a mesma razão. Está aqui, dividindo o gasto pela distância percorrida, sempre você vai obter o quê? A razão 4, ou a constante de proporcionalidade. Exercício. Um veículo percorreu uma distância de 90 km em 2 horas. Se mantiver o mesmo ritmo, o ritmo de deslocamento, quanto tempo vai demorar para percorrer 180 km? Eu sugiro para você pausar o vídeo e tentar resolver. Veja o que você consegue antes de eu continuar com a explicação aqui. Bom, supondo que você tentou, porque é importante para o seu aprendizado, tá? Tenta resolver antes de eu explicar aqui, por quê? Para você reforçar o seu aprendizado. Então, considerando que você pausou, tentou resolver, vamos ver aqui. Fazendo a tabulação dos dados, num primeiro momento, eu gastei 2 horas para percorrer 90 km. Eu dobrei a distância. Será que o tempo vai dobrar também? Vamos ver aqui. Como o veículo se move no mesmo ritmo, na mesma velocidade, de modo que, à medida que aumenta o deslocamento, o tempo para se deslocar também aumenta, temos que a divisão entre os deslocamentos e os respectivos tempos para isso são iguais. Por isso, deslocamento e tempo são grandezas diretamente proporcionais. À medida que você anda mais, você demora mais para chegar lá. No caso aqui, se você andar mais, o seu destino é mais longe, então você gasta mais tempo para chegar lá. Tá aqui, então, se a razão é sempre a mesma, então eu divido o primeiro caso, que foi 2 horas para percorrer 90 km, e aí o que eu quero descobrir, que é o tempo, vou chamar de x, que eu não sei quanto que é, esse tempo x, vou dividir por 180, e eu sei que são iguais. 2 dividido por 90 é igual a x por 180, porque a razão entre eles são iguais. E aí, se as razões aqui são iguais, é só fazer a multiplicação em cruz. 2 vezes 180 é igual a 90 vezes x. Isolando x, fica 2 vezes 180 é 360, que está lá em cima. O 90 que está multiplicando vai para baixo dividindo. Vai dividir 360 e essa divisão é igual a 4 horas. E realmente, o tempo dobrou, 2 horas para fazer 90 km, gastou 4 horas para fazer 180 km. Grandezas inversamente proporcionais. 2 grandezas são inversamente proporcionais quando o produto, agora é o produto entre elas, quando o produto entre elas for o mesmo. Por quê? Elas são inversamente proporcionais. E qual é o contrário, o inverso da razão? O inverso da divisão. Razão é divisão, Então, o inverso da divisão é o produto, a multiplicação, e vice-versa. Então, se são grandezas inversamente proporcionais, o que tem que ser igual entre elas é o produto dessas grandezas aí. Imagine uma grandeza velocidade e o tempo que você vai gastar para fazer o quê? Para percorrer uma certa distância. E a distância, você vai perceber que é o quê? É a velocidade
pelo tempo que você gastou para percorrer essa distância aí. Vamos ver, ó. Tem uma distância ainda que eu não sei qual que é, mas é a mesma distância que vai ser percorrida por 3 veículos diferentes. Um primeiro veículo, ele vai andar sempre a 20 km por hora. Vamos ver quanto tempo que ele vai gastar para percorrer essa distância aí, ó. Ele gastou 40 horas andando sempre a 20 km por hora. Muito bom. O outro veículo, ele vai andar um pouco mais rápido. Vamos ver aqui, ó. Andando a 80 por hora, ele gastou 10 horas para fazer essa distância. E o último veículo, ele vai andar a 160 km por hora. Gastou 5 horas. Bom, o produto, né? Vamos ver se o produto é o mesmo. 20 km por hora vezes 40 horas dá uma distância de 80 km. Segundo caso, 80 km por hora vezes 10 horas é igual a 800 km. E o último veículo aqui, ó, ele andou a 160 por hora, gastou 5 horas para fazer o mesmo percurso. Essa aí seria a relação entre as duas grandezas, a relação gráfica. Podemos também entender que duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta numa proporção P, mas a outra diminui numa proporção inversa daquela grandeza anterior, 1 sobre P. Ou elas são inversamente proporcionais quando, de modo semelhante, né, uma diminui numa proporção 1 sobre P, mas a outra aumenta numa proporção P. Então é sempre assim, uma diminui, outra aumenta e uma diminui. Exemplo. Temos aí a velocidade em km por hora e o tempo para chegar até o destino. Então agora você tem velocidade e tempo para chegar até lá. Se você aumenta a velocidade, o tempo diminui. Que aqui é o mesmo caso, né? O mesmo caso que a gente viu anteriormente aqui. Agora, quando você vai mais devagar, então você gasta mais tempo para chegar. Foi o caso do trator, né? Ele demorou 40 horas. Então, se você anda mais rápido, você chega mais rápido, né? Chega em menos tempo. Se você demora para ir numa velocidade devagar, você gasta mais tempo, não é? Então, são inversamente proporcionais. É uma relação inversa. A distância até um certo destino, se você mantiver sempre o ponto de partida e de chegada o mesmo, e fazer o mesmo percurso, e andar sempre numa mesma velocidade, quando você multiplica a velocidade pelo tempo, você tem a distância. Então está aqui, velocidade, 20 km por hora, foi o caso do trator, ele demorou 40 horas. O segundo veículo, ele foi a 80 por hora, gastou 10 horas. E o último ali gastou 5 horas. Olha só, então a velocidade do primeiro para o segundo aumentou 4 vezes. O tempo diminuiu 4 vezes, 1 sobre 4. Depois a velocidade dobrou e o tempo foi reduzido pela metade. Então está aqui a nossa tabelinha de análise. A velocidade aumentou 4 vezes. O tempo diminuiu na proporção inversa, 1 sobre 4. Quando você dobra a velocidade, o tempo reduz nessa proporção inversa, 1 sobre 2. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, então, como a gente percebeu, o que se mantém igual entre elas é o produto, e não mais a razão, como era antes. Então, não dá para dividir 40 por 20, 10 por 80, porque são diferentes. Você vai ver que o resultado dessas divisões são diferentes. Agora, faz aí 40 por 20 na mesma coluna, depois 10 por 80 na mesma coluna, 5 por 160. Você vai ver que sempre é o mesmo resultado, que no caso aqui é 800, e é o valor de 800 km. É a constante K de proporcionalidade. Uma grandeza aumenta numa proporção P, mas a outra diminui numa proporção 1 sobre P. Por que isso acontece?
Porque a razão K entre as grandezas, a razão é inversa. É inversa. Um é 4, por exemplo, o outro era 1 sobre 4. Quando um era 2, o outro era 1 sobre 2. É uma razão inversa. É por isso que duas grandezas são inversamente proporcionais, olhando de outro modo. Por quê? O produto entre elas é que é igual. Por quê? 1 quarto vezes 4, 1 sobre 4 vezes 4 é 1. Meio vezes 2 é 1. Como você está vendo aí, o produto é que é igual. E esse produto aí, ó, é a constante de proporcionalidade, que é aquilo que está sendo igual entre as grandezas. Exercício. Movimentando-se a 60 km por hora, um veículo precisou de 2 horas para chegar ao destino. Se tivesse viajado a uma velocidade de 80 km por hora, em quanto tempo teria feito o mesmo trajeto? Mesma coisa, pause o vídeo e tente resolver para ver o que você consegue encontrar de resultado. Bom, então, considerando que você pausou, fez a sua tentativa, vamos tabular os dados aqui. Por quê? É importante que você tente resolver antes que eu continue, para reforçar o seu aprendizado. Tábula dos dados, temos isso daí. O tempo, então tem o primeiro tempo que eu gostaria de saber qual que é. Quando ele andar a 80 km por hora. E a informação que ele me passou, que eu gastei 2 horas andando a 60 km por hora. Vamos ver aqui. Se tivesse andado mais rápido, ele chegaria em menos tempo. Temos que a relação entre velocidade e tempo é inversa. Portanto, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? À medida que você anda mais rápido, você gasta menos tempo para chegar ao destino. Tempo e velocidade. Então tá lá, se eu gastei 2 horas andando a 60 km por hora, quanto tempo eu vou gastar se andar a 80? Se você andar mais rápido, vai gastar menos tempo. Então, neste caso, o que é igual entre as grandezas é o produto. X vezes 80 é igual a 2 vezes 60, fazendo pela mesma coluna. Coluna de cima, o número da linha de cima na mesma coluna, né, vezes o de baixo aí, na mesma coluna. O número de cima vezes o número de baixo. Então, x vezes 80 é igual a 2 vezes 60, isolando o x, 2 vezes 60, 120. Dividido por 180 vai dar 1h30. Parabéns por investir no seu conhecimento. Quer saber quando novos vídeos como esse forem ao ar? Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Tem alguma dúvida, sugestão, elogio? Faça os seus comentários deixando o seu like ou dislike. Nesse caso, por favor, justifique para sabermos o que precisa melhorar. Porque fazendo assim, você ajuda o canal a ajudar você. Muito agradecido, um grande abraço, até a próxima!